Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui é Renato Alves com você e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante aqui no nosso videoblog, que é o estresse. Então nós vamos tratar do tema Descubra como o estresse afeta a sua memória e blinde a sua mente, de blindar a mente contra o estresse, ok? Então vamos lá. Como diz a descrição mais utilizada por cientistas, médicos e especialistas, o estresse é o mal do século. Isso é corroborado pelas estatísticas da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que confirma que 90% da população mundial sofre por estresse, ansiedade ou depressão. Dentre as listas de infindáveis efeitos nocivos ao organismo, é sabido que o estresse afeta a memória dos indivíduos diretamente, comprometendo sua performance em diversos campos da sua vida. Mas afinal, como ninguém quer fazer parte dessa estatística tão tétrica, o que fazer para blindar sua mente e o seu corpo contra os efeitos do estresse? O estresse, eu gosto de dizer que ele é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Você não tem que eliminar o estresse, você tem que entender o que o seu organismo está fazendo, como ele está tentando lhe proteger quando ele produz essa descarga de estresse. Então não se elimina o estresse, seria algo um pouco inconsequente, né? Você tem que entender a origem, o porquê você está se estressando. Então vamos pensar o seguinte, eu, por exemplo, tenho atividades de palestras, de cursos, viajando o Brasil inteiro. E para que a gente consiga realizar muitas vezes a agenda, a gente tem que chegar no horário com uma certa antecedência. Então, quando a gente percebia que o voo ia atrasar e que não ia chegar a tempo, o que nosso organismo fazia? Ele nos preparava, né? Ele baixava aquela descarga de adrenalina para nós tentarmos achar algum tipo de solução. Então, esse é o estresse, ele entra no organismo para tentar nos preparar para algum tipo de reação a algo que está nos pressionando. O que estava nos pressionando? Você vê, por exemplo, numa companhia aérea, um atraso e você vê que as pessoas não estão se mobilizando, né? Então o estresse te prepara para ir lutar, para tentar reagir contra aquilo que está pressionando você. E ele consequentemente, afeta a nossa memória, ele acaba bloqueando a nossa memória para o aprendizado e muitas vezes para a recordação daquilo que é importante. Então, o funcionamento da memória nesse caso. Grosso modo, o funcionamento da memória pode ser explicado de duas formas, quanto ao aspecto físico do cérebro e a própria estruturação do conteúdo. No cérebro, a comunicação entre os neurônios se dá por meio das sinapses, que acontecem quando determinada quantidade de neurotransmissores estimulam essa conexão. Assim, quanto maior for a quantidade de neurotransmissores, mais forte será a sinapse e, por consequência, a memorização ou registro da informação. Analisando pela forma como o conteúdo é organizado no cérebro, é possível dividir as memórias em três formatos. Memória sensorial, relacionada à memória que se adquire por meio dos nossos sentidos, que é a visão, audição, olfato, paladar e tato, e que funcionam a todo momento. Memória de curto prazo é o mecanismo de memória sensorial, representa uma informação mais relevante. Quando você recebe uma informação que existe uma certa importância, elas são passadas para uma memória de curto prazo, tá? Que pode ser facilmente adicionada para uma nova utilização. É uma memória de trabalho. Então eu estou, por exemplo, numa situação de atraso no aeroporto, digamos, e eu observo, eu percebo que alguém disse que o voo atrasou por causa de um passageiro que está faltando. Então, aquela informação, ela vai para a minha memória de trabalho e a gente vai tentar trabalhar o quê? Uma estratégia em cima disso, né? Então, vai conversar com a aeromoça, o que dá para se fazer, se dá para acomodar num novo voo. Então, essa informação está na memória. Olha, eu ouvi dizer que um passageiro está atrasado, não tem como reacomodá-lo em um outro voo para que a gente consiga sair no horário. Então, a gente começa a trabalhar com essa memória chamada memória de trabalho. E a memória de longo prazo, seguindo essa linha de relevância, as memórias podem ser classificadas como de longo prazo, subdivididas ainda em semântica, usada para formular ideias,
processuais que ajudam a lembrar de procedimentos e episódicas que nos remetem a experiências já vividas anteriormente. Né? E o que é o estresse? Para definir aqui nossa linha de trabalho. Chamamos de estresse a reação natural do organismo em resposta a uma ameaça ou um fator que nos pressiona, como eu disse, ou seja, o estresse, como um perigo iminente ou uma situação que demande extrema atenção. Resumidamente, o estresse faz com que o organismo libere dois hormônios principais, a adrenalina e o cortisol, que é extremamente nocivo para o ser humano, que fazem com que o corpo permaneça em estado de alerta intenso. Em condições normais, o estresse desencadeado deixa de existir depois que o fato estressor desaparece. Ou seja, quando aquela situação, quando a gente embarca no avião, tá? Aí a gente respira fundo, relaxa, acabou o estresse, né? Permitindo que o organismo volte ao seu funcionamento padrão. E é permanente quando você está estressado devido a alguma coisa que aconteceu, um fator que aconteceu e que você não consegue resolver de imediato. Por exemplo, uma fofoca, tá, que você não consegue controlar depois que se espalha, né? Aquele negócio de se espalhar uma notícia, um boato na internet, aí você depois não consegue controlar aquilo. Mas ele se torna o vilão do século quando seus estressores são desconhecidos. O indivíduo não consegue controlá-lo, tá? E o estresse, esse estado de alerta intenso permanece por longos períodos, comprometendo assim as demais funções do organismo. E como é que ele afeta a nossa memória? Tá? Durante o desencadeamento do estresse, alguns hormônios também são liberados por certas áreas do cérebro. Sendo esse o responsável pelos principais comandos do organismo, o cérebro, seu funcionamento também é comprometido. No caso de uma importante apresentação no trabalho, você vai fazer uma reunião, por exemplo, apresentar alguma ideia, se o responsável não consegue lembrar dos detalhes fundamentais do conteúdo, é porque a adrenalina no seu cérebro está suprimindo as atividades relacionadas à memória de curto prazo, ao pensamento racional, à concentração e até à sua inibição. O outro efeito da adrenalina no cérebro é a ativação de uma região chamada amígdala, que aflora emoções como o medo. Eu vou resumir tudo isso depois explicando o que é o branco na memória. Assim, o temor de esquecer um conteúdo ou errar uma questão fundamental em uma avaliação faz com que o uso da memória seja cada vez mais comprometido em momentos de estresse. O estresse, eu já defini isso lá no meu primeiro livro, Branco na Memória. O estresse, ele é um alarme silencioso que nos informa, tá, que soa toda vez que ocorre algo de errado com o nosso organismo. Então, o estresse, ele na verdade é um mecanismo de defesa. O branco na memória, que é ocasionado pelo estresse, ele vai ser um mecanismo de defesa indicando que existe algo de errado com o nosso organismo. Tá? Então, o branco na memória, ele pode ser um problema quando você não consegue concluir uma tarefa, ou ele pode ser também uma oportunidade, ser percebido como uma oportunidade, porque ele está indicando que existe algo de errado com você. Muitas vezes, respirar fundo, relaxar, faz com que você consiga retomar, baixar esse nível de estresse, de cortisol, de adrenalina e retomar o raciocínio, né, para você conseguir resolver algum problema. Outros efeitos nocivos aí do estresse no organismo. Os efeitos do estresse no organismo podem variar de acordo com cada pessoa, mas são os mais comuns. Aumenta a frequência dos batimentos cardíacos, os batimentos cardíacos aumentam e a pressão arterial sobe proporcionalmente. Com o prolongamento do estado de estresse, aquele estresse frequente, né? Muitas descargas de adrenalina acometem o organismo, aumentando a coagulação do sangue, ao mesmo tempo em que vasos sanguíneos se contraem, aumentando as chances de um infarto. Olha, é muito ruim as pessoas que fazem escolhas erradas. Está com um problema no relacionamento, por exemplo, casal de namorado, está namorando, não está dando certo, tem que administrar esse problema, né? Na esfera afetiva.
tem problemas na esfera familiar, problema lá com a família, com a mãe, com o pai, tem problemas na esfera profissional, problemas na empresa, precisa de um aumento, uma promoção, ou aconteceu algum problema na empresa, tem problemas na esfera financeira, né? Tá com dívida. Veja, as escolhas que a gente faz, tudo se resume a escolhas que você faz, acabam desencadeando que, olha só, tem que trabalhar em várias frentes, resolver vários problemas simultaneamente. Então, às vezes, é importante aprender a dizer não para uma situação que está pressionando isso. Relacionamento, é um namoro, não está legal? Pô, dá um tempo. Casamento é diferente, casamento já envolve filhos muitas vezes, casamento é uma outra conversa, não dá nem para misturar aqui os assuntos. Finanças, então tenta resolver as coisas, porque aí você vai diminuindo a pressão sobre você e, consequentemente, o estresse. Olhem outros sintomas. Dores musculares, o estado de alerta que o corpo é mantido durante o estresse permite que uma resposta rápida seja dada pelos músculos. Isso acontece porque o cérebro envia um comando para que os músculos recebam mais sangue e oxigênio. O prolongamento deste quadro, porém, faz com que os músculos e articulações sejam sobrecarregados e sofram com dores e cansaço extremo, principalmente no pescoço, nas costas e nos ombros, aquelas pessoas que sentem uma tensão terrível, aqui fica dura, levanta de mau jeito, tem aquele trava as costas na coluna. Desregulação do aparelho gástrico, tá? Azias, diarreia, má digestão, gastrites, úlceras, tá? Também pode ser vir em virtude do estresse. Comprometimento do sistema imunológico, terrível, né? Infecções, problemas de pele, dermatológicos, enxaquecas podem surgir e uma piora da disposição do indivíduo estressado. Você gasta muita energia para ficar estressado, acredite nisso. E aí, como é que você vai blindar sua mente contra o estresse? Diante de constatações tão ruins, tenho certeza que você quer saber o que é preciso fazer para blindar. Então, olha, alimente-se bem. É muito importante ser disciplinado com essa coisa da alimentação, né? Alimentos que fazem bem para o nosso organismo, tá? Que nos acalmam, que caem bem, né? Que não deixam a gente com má disposição. Treine regularmente o seu cérebro. O cérebro é um sistema que precisa constantemente ser ativado. Você diminui muito o estresse quando você tem o know-how, quando você tem capacidade de lidar com os problemas. E ter a capacidade de lidar com problemas, você consegue fazer isso quando você abastece a sua mente com conhecimento útil, relevante, aquilo ler um bom livro, assistir uma palestra, sabe? Ler um artigo. Quando você se abastece, quando você alimenta a sua mente, você consegue chegar melhor às soluções, resolver problemas que para muitas pessoas parecem difíceis, você consegue tirar de letra, né? Faça atividade física regularmente, elas ajudam a descarregar a adrenalina do seu corpo. Descanse a sua mente, o sono ele é fundamental, a meditação é fundamental, tá? Ler um bom livro, ouvir, falar com os amigos, né? Conversar, dar risada, tudo isso faz bem para o seu organismo, tá? E, enfim, se você busca uma conquista profissional, uma conquista acadêmica, tá? Saiba que o autoconhecimento e a potencialização da sua mente, da sua memória, podem ser verdadeiros diferenciais para você lidar com esses problemas, ok? E para você melhorar nessa questão toda, é preciso realmente investir mais nessa capacidade de diminuir a sensação de estresse. E o autoconhecimento, o estudo, é o melhor caminho, ok? Se você gostou, se você é muito estressado e conseguiu se livrar muitas vezes de alguma situação de estresse, deixe seu comentário aqui, vamos ajudar outras pessoas a aliviar o estado de estresse, ok? Deixe seu comentário, isso é muito importante para nós, outros temas que você quer que a gente trate aqui no videoblog. Um grande abraço, fique com Deus.